O novo governo de São Paulo e a prefeitura da capital começam a definir estratégias conjuntas de trabalho. Entre as principais preocupações, a segurança na maior cidade do país. Confira a reportagem de David de Tarso. A reunião no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, durou cerca de 2 horas. Além do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, participaram secretários estaduais e municipais de diversas pastas. Neste primeiro encontro foram debatidos vários temas, mas entre os principais esteve o da segurança pública. Estado e prefeitura vão se unir para tentar acabar com a Cracolândia na região central de São Paulo. Segundo o governador, o plano inicial na região prevê ações nas áreas da saúde e assistência social. Nós vamos integrar aí uma série de políticas públicas, a política de assistência social, no que diz respeito à capacitação, reinserção no mercado de trabalho, a política de saúde com a recuperação, o tratamento dos dependentes químicos, o aumento da nossa capacidade de recepção nesse sistema. A gente vai oferecer mais vagas para a recuperação de tratamento de dependente químico, as ações na segurança pública, e aí entra essa questão toda de tecnologia, de monitoramento para impedir o livre fluxo da droga, o livre fluxo dos traficantes, a questão da habitação, para que a gente aumente a oferta de moradia e possa ter o abrigo para essas pessoas que vão ser retiradas da rua, e os projetos de revitalização no centro. Uma nova reunião para tratar sobre as ações da Cracolândia está prevista para o dia 23 deste mês, com a presença também do Ministério Público, Judiciário, além de sociedade civil. Outro tema abordado no encontro no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, foi em relação à continuidade ou não do programa Olho Vivo implementado na Polícia Militar. Durante uma entrevista concedida a uma rádio no interior de São Paulo, Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado, acabou dizendo que pretende rever o uso do programa Olho Vivo, que implementa as câmeras no uniforme dos policiais militares durante a sua atividade. E essa expressão de rever o programa foi o que provocou uma série de reações. O Ministério Público destacou que essa expressão trazida pelo secretário pode ser encarada como uma autorização para que os policiais tenham licença para matar. O Ministério da Cidadania e Direitos Humanos do governo federal emitiu uma nota demonstrando preocupação de que o programa seja retirado pelo governo. Questionado sobre a declaração do secretário da Segurança, Tarcísio de Freitas afirmou que toda política pública deve ser reavaliada, mas assegurou que ações com bons resultados vão continuar. Não existe desalinhamento nenhum, acho que a gente está falando a mesma coisa, a grande questão é tempo, a questão temporal. Então, neste primeiro momento, nada muda. A gente vai tocar o programa das câmaras como ele está. Tem gerado suas repercussões positivas, tem trazido uma percepção de segurança para segmentos importantes da sociedade, para segmentos mais vulneráveis, que precisam ter essa percepção de segurança. Então, não vamos alterar nada. Para quem está esperando que a gente mexa nesse programa, agora não vamos mexer. Ao longo do tempo, nós vamos observar e reavaliar a política como qualquer outra política. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, contratado ainda na gestão do Rodrigo Garcia, revelou que o uso de câmeras portáteis nos uniformes de PMs de São Paulo evitou 104 mortes, uma redução de 57% em relação ao período anterior em que a medida entrou em vigor. Bom, e girando os nossos comentaristas falando sobre essa polêmica que começou, inclusive, na campanha eleitoral aqui em São Paulo, Amanda Klein, a discussão sobre as câmeras. Tarcísio, no caso, parece que recua, vai fazer novas avaliações. Lembrando que no Rio de Janeiro o governador já disse que é contra. Essa é uma discussão interminável. Tiago, acho muito positivo o comportamento do governador Tarcísio de Freitas, porque foi justamente no programa Pânico da Jovem Pan, a primeira vez em que ele disse, durante a campanha ainda para o governo do estado de São Paulo, que tiraria as câmeras dos uniformes do policial por 2 motivos, porque deixariam o policial em desvantagem em relação ao criminoso, ao bandido, e também porque essas câmeras reduziriam a produtividade do policial. Fui até buscar essa declaração novamente, mas depois ele voltou atrás e disse que analisaria a política pública, a efetividade. E é justamente o que ele repetiu agora. Ele disse, nada muda nesse primeiro momento, e muito interessante a afirmação dele, porque ele diz, provoca uma percepção de segurança também
também para os mais vulneráveis, ou seja, para a população marginalizada, a população negra principalmente, que acaba se tornando alvo dessas paradas, dessas batidas policiais, dessas revistas, muitas vezes, e acabam sendo as maiores vítimas desses confrontos. O ministro, agora governador Tarcísio de Freitas, vem dando mostras, desde que assumiu o governo, esse pouco tempo, e até mesmo antes, durante o governo, durante a equipe de transição, que ele vai se ater a números, a dados, a objetivos e terá um comportamento técnico, muito menos ideológico. E o capitão Derrite, que agora é ministro da Segurança Pública, é um dos ministros que são tidos como daquela cota bolsonarista. Foram poucos que ficaram dessa cota bolsonarista. Tem a Sonaira Fernandes também, da Secretaria de Mulheres, mas o Derrite, o capitão Derrite, é um desses da cota bolsonarista. E sempre houve uma pressão muito grande por parte do bolsonarismo para ver essa política pública, que obviamente é bem sucedida. Tem os números aqui, né? Até 31 de dezembro do ano anterior, os batalhões que tinham câmera, que adotaram as câmeras nos uniformes, reduziram 47% a letalidade. Ou seja, é uma política pública que funciona para todo mundo. E tem outro objetivo também, que muitas vezes não é lembrado, que é de combater a corrupção policial. Se o policial, não dizendo que a polícia é corrupta, obviamente, mas corrupção em qualquer repartição, no serviço público, sempre que a gente puder vigiar isso, também é bem-vindo, tanto para o próprio policial, que é honesto, como para a população. Então, você tem as câmeras aí cumprindo 2 objetivos imprescindíveis. Primeiro, reduzindo a letalidade. Segundo, combatendo a corrupção, tornando tudo mais transparente. E se cumpre esses objetivos, obviamente, tem que ser mantido a ponto aí para o governador Tarcísio. Mota, você é especialista em segurança pública. Resumidamente, quais são os verdadeiros prós e contras das câmeras? Não seria, a princípio, melhor todo mundo ver mesmo a realidade do andamento das ações? Não seria. Isso é uma coisa que as pessoas que não têm familiaridade com segurança pública não conseguem entender. O dia a dia da polícia, de um policial que está nas ruas, envolve uma série de atividades. A maioria dessas atividades nunca foram vistas e não são de fácil compreensão para quem não é do ramo. Então, a gente escuta pessoas sem nenhuma experiência pegando dados que não têm consistência nenhuma e tirando conclusões apressadas. Eu vou dar um exemplo aqui cristalino. Uma das maiores armas que o policial que está na rua tem para fazer o seu serviço, para nos proteger, é a sua intuição. O policial que tem 10, 15, 20 anos de trabalho na rua, ele com um olhar, ele percebe pelo jeito de caminhar, pelo tamanho da mochila, pelo tamanho do casaco, se uma pessoa está com intenção de fazer alguma coisa errada. O índice de acerto desses policiais é altíssimo, mas agora a polícia foi proibida de fazer isso. Existem decisões judiciais dizendo que o policial não pode parar e revistar uma pessoa baseado simplesmente na sua intuição. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai parar as pessoas baseado na intuição de um jornalista, ele vai parar as pessoas baseado numa determinada cota de distribuição social ou étnica ou sei lá o quê. O economista Thomas Sowell, um economista americano, ele fala muito bem disso. Ele diz que são as decisões tomadas em gabinetes refrigerados por pessoas que nunca seguraram uma arma e nunca fizeram uma operação policial. Essas pessoas, né, que proliferam aí, a gente já acabou de ver aqui a polícia sendo mencionada, não foi acusada, mas foi mencionada num contexto de discriminação racial e corrupção, né? Então, essas pessoas ficam na sua imaginação elaborando políticas públicas. Essas políticas públicas acabam sendo implantadas na rua e o efeito dessas políticas públicas é reduzir a eficiência do trabalho do policial, desestimular o policial, porque ele se vê todo dia na mídia retratado como corrupto, como discriminador, com todo tipo de coisa ruim, né? Não existe estudo mostrando uma
relação de causa e efeito entre o uso de câmeras e qualquer resultado positivo. O que existe são poucos dados que mostram correlação, mas correlação não indica causa. Muita gente diz que quando você coloca uma câmera no policial, o primeiro resultado é o desestímulo ao trabalho, porque o policial sabe, ele tem consciência que, na maioria dos casos, aquela câmera vai ser usada contra ele. Não precisa de câmera, basta olhar as decisões judiciais que têm sido tomadas ultimamente aqui no Brasil, basta olhar a forma com a qual os policiais são tratados na mídia, exceção feita aqui na Jovem Pan, claro, basta ver tudo isso para perceber qual vai ser a utilidade dessas câmeras. Amanda pediu rapidinho. Só para rebater alguns pontos, o Mota está defendendo o não uso de câmeras policiais baseado em intuição. Eu estou defendendo o uso de uma política pública baseada em números. Então, não é apenas uma correlação. São estatísticas que apontam, obviamente, eu vou citá-las aqui novamente, dados de até 31 de dezembro de 2021, que apontam que os batalhões que tinham câmera no uniforme dos policiais reduziram em 47% a letalidade, contra os batalhões que não tinham câmera, que reduziram a letalidade em 16,5%. Se houver números dizendo que os batalhões que tinham câmeras, por exemplo, reduziram a produtividade ou qualquer outra coisa do gênero, que esses números sejam apresentados. E outro ponto é o seguinte, em nenhum momento eu disse que a polícia é corrupta ou que discrimina. Eu uso dados objetivos também para dizer que a maior parte da população carcerária é a população negra, e esses dados são estatísticos, são reais, são fatos, ninguém está fazendo aqui proselitismo baseado num achismo, e que muitas vítimas desses confrontos com policiais também são negros. Então, você não pode tocar uma política pública ou medidas do Estado baseada em intuição. Você tem que fazer isso baseado em fatos, numa cultura muito bem ancorada. Quando a gente fala isso, é simplesmente para melhorar um serviço que deve sempre ser pautado pela transparência e pela vigilância. E isso é para proteger o bom policial. O policial que é honesto, que eu tenho certeza que é a maioria da corporação policial que é honesto, e o policial que se guia por uma cultura rígida, por uma cultura transparente. E essa cultura de câmeras em uniformes, que aliás é adotada em várias metrópoles de países desenvolvidos, mundo afora, só vem para acrescentar, para somar àqueles que fazem bem, que cumprem bem o seu trabalho e a sua missão. Para fechar, Mota, rapidinho. Eu repito o que eu disse, né? Uma correlação não é causa. A Amanda tem números aí que mostram redução de letalidade maior em alguns batalhões que usaram câmeras. Isso não prova nada, correlação não é causa. Isso não é um estudo científico, eu não conheço nenhuma pesquisa, não conheço nenhum estudo. Quando ela tiver esses estudos que comprovem isso, ela pode trazer aqui. O que ela tem são dados aí de 2 meses, de 2 ou 3 batalhões. Eu repito, correlação não é causa.